Metade dos doentes com síndrome de Sjögren sofrem de artrites ao longo da vida. Trata-se de uma doença crónica autoimune, de causa ainda desconhecida. Regra geral, os primeiros sintomas são a falta de saliva e de lágrimas, pode, no entanto, afetar depois também as articulações, pulmões, rins, fígado e outros órgãos. É o tema para a conversa com a doutora Helena Canhão, presidente da Sociedade Portuguesa de Reumatologista. Doutora, muito bom dia. Esta doença atinge em particular as mulheres, como quase todas as outras deste género. Ainda não se sabe qual é a causa? Pois, a doença de Sjögren, o síndrome de Sjögren, é uma doença que atinge sobretudo as mulheres, como quase todas as doenças reumáticas, inflamatórias crónicas e autoimunes. Há sempre um componente de uma predisposição genética, apesar de não ser herdada diretamente de mães para filhos. Há um componente hormonal, certamente, como em todas as doenças autoimunes, e acaba por atingir mais as mulheres. O problema nesta doença é que, como começa com secura da boca e dos olhos, parecem assim sintomas menores, muito não é? difícil diagnosticar e, por vezes, os casos vão evoluindo e são graves. Esta secura dos olhos e da boca também é importante dizer que pode ser causada, por exemplo, por medicamentos ou por outros motivos que não o síndrome de Sjögren, não é? Então, depois como é que se faz esse E aí é que está. Muitas vezes o diagnóstico é tardio porque as pessoas pensam que a secura é tem alergia nos olhos, tem refluxo e, portanto, tem a secura ou tomam medicamentos, mas depois podem aparecer também artrite, ou seja, inflamação nas articulações. A pele também muitas vezes fica seca e as outras mucosas ficam secas e depois pode dar envolvimento, por exemplo, o pulmonar ou do sistema nervoso central. E há algum tipo de exame que se possa fazer? Por exemplo, nas análises é detectável? Nas análises há alguns anticorpos que são positivos, mas geralmente como nós detectamos é com queixas persistentes das pessoas que dizem que estão sempre a precisar de beber água, começam com cáries dentárias, mesmo durante a noite têm de beber água porque têm muita sede. Na oftalmologia faz-se um teste às lágrimas, à produção de lágrimas, portanto estimula-se e mede-se a quantidade de lágrimas e percebe-se que o olho está mais seco. Pode-se ver se já há lesão ocular também, por causa da secura, porque não se faz a limpeza normal, porque não se tem lágrimas, e depois podemos fazer uma biópsia das glândulas salivares, que tiramos um bocadinho das glândulas e vemos se há inflamação ou não a rodear aquelas glândulas. São muitos casos em que este problema evolui para formas mais graves? A maior parte dos casos acaba por ficar com estes sintomas e até não diagnosticado, e as pessoas nunca sabem que têm a doença, mas temos alguns casos graves, sim, sobretudo com lesão ocular mais grave, porque vai provocando lesão, mas o envolvimento, como eu já disse, quer do pulmão, quer do sistema nervoso central, pode ocorrer, e mesmo a evolução para linfoma, mas isso são casos mesmo já mais raros e a maior parte das pessoas não tem de ficar preocupada com isso. É preciso diagnosticar para tratarmos a inflamação crónica mantida que destrói as glândulas lacrimais e salivares. Doutora Helena Canhão, obrigada por ter vindo ao Bom Dia Portugal. Então aqui a Presidente da Sociedade Portuguesa de Reumatologia a falar deste síndrome de Sjögren, que afeta em particular as mulheres.